Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Carla e hoje a gente vai dar continuidade ao calor e às suas aplicações. Dentro dessa aula, vamos ver mudanças de estado físico, escalas termométricas e ainda faremos exercícios. Vamos nessa? Mudanças de estado físico. Como vocês sabem, a matéria pode se apresentar em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. No sólido, as partículas ficam mais agregadas, ou seja, mais juntinhas umas nas outras, e a energia cinética, aquela energia de movimentação estudada na aula anterior, lembra? Então, aqui ela é baixa. É por isso que corpos sólidos têm forma e volume fixo. Já no líquido, as partículas deles possuem maior energia, logo elas ficam mais separadas umas nas outras. Sendo assim, algo no estado líquido possui forma variável, mas volume fixo. E por fim, alguma coisa no estado gasoso é alguma coisa que tem as partículas mais agitadas, viu? Muita energia cinética no estado gasoso. É por isso que algo no estado gasoso possui forma e volume variáveis. Sabendo disso, agora vamos rever as mudanças de estado físico em si. Para transformar um corpo no estado sólido para o estado líquido, nós fornecemos a esse corpo energia térmica e denominamos esse fenômeno de fusão. Se continuarmos a aumentar a temperatura, conseguiríamos passar do estado líquido para o estado gasoso, num processo conhecido como vaporização. E também acontece ao contrário, viu? De gasoso para líquido, acontece a condensação, ou também chamada liquefação. É quando a gente faz o esfriamento deste corpo, ou seja, reduzimos sua temperatura. Se continuarmos esfriando o corpo, acabamos transformando o líquido em sólido, e essa transformação recebe o nome de solidificação. No entanto, alguns materiais, quando fornecemos ou retiramos energia térmica, passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, num fenômeno conhecido como sublimação. Falando ainda sobre mudanças de estado físico, é preciso dizer que a vaporização em si ela pode acontecer de três formas, de acordo com a sua velocidade e algumas características. As formas são evaporação, ebulição e calefação. Bem, na evaporação, ela acontece em temperatura ambiente. Ela é bem lenta e ocorre predominantemente na superfície do líquido. Quer ver um exemplo? Quando colocamos a roupa no varal, a gente deixa lá toda aquela roupa úmida e, com o passar do tempo, aquela água toda evaporou para a atmosfera. Já na ebulição, ela é mais rápida que a evaporação, ela acontece em determinada temperatura, de acordo com a tensão e de acordo com a substância, tá legal? Acontece principalmente a formação de bolhas. Olha aí o processo de ebulição acontecendo na água fervendo. Já a calefação é a passagem quase súbita do estado líquido para o estado gasoso. Como é que ela ocorre? É fácil. Ela ocorre quando a gente pega uma gotinha de água na chapa quente e acontece a calefação. Quer ver um outro exemplo? Quando você pega aquela roupa úmida, aquela mesmo que você não esperou evaporar lá do varal, e taca o ferro quente. Ou o processo de calefação acontecendo, hein? Ufa! Bem, fizemos a revisão de todas as mudanças de estado físico. Mas por que eu fiz essa revisão com vocês, galera? É fácil dizer. Olha só, o processo de ebulição, ele não acontece em uma determinada temperatura? O processo de fusão também. Eu não falei, mas acontece. Bem, esses dois pontos de fusão e ebulição, eles foram usados para fazer escalas termométricas. Mais precisamente, esses dois pontos relacionados à água. Então, os pontos de fusão da água, ou seja, a fusão do gelo, né, gerando água no estado líquido, e o ponto de ebulição foram usados para fazer uma escala muito famosa hoje em dia, que é a escala Celsius. Vamos dar uma olhadinha nela? Pessoal, agora a gente vai falar da escala Celsius, a escala oficial do nosso país, não só do nosso país, vários outros países também utilizam a escala Celsius para medir temperatura, tá bom? Como ela foi criada? Ela foi criada com base nas propriedades da água, onde o ponto zero dessa escala é o ponto que de fusão em relação à água, é o ponto de fusão da água. Já a parte 100 dessa escala é justamente o ponto de ebulição da água, é quando passa do estado, lembra, líquido para o gasoso? É isso aí. Ela foi dividida em 100 partes iguais, onde o ponto zero iniciou justamente na energia, onde constava o quê?
o ponto de fusão da água, e o ponto 100 é justamente o ponto de ebulição da água. Só isso, facílimo, mas não tem só essa escala no planeta, tá? Existem duas outras que a gente vai ver no slide a seguir. Bom, pessoal, agora a gente vai falar das duas outras escalas. Na verdade, a gente vai fazer um comparativo, que são a escala Fahrenheit e a Kelvin, em relação à escala Celsius, que é a escala que a gente utiliza aqui no Brasil, tá bom? Não só a gente, mas vários outros países também utilizam. Ah, professor, e a Fahrenheit? Onde é que ela é utilizada? Principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá bom? Países chamados anglo-saxônicos utilizam muito essa escala. Então, vamos fazer um comparativo, tá? A escala Kelvin ela já é utilizada no meio científico. Eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Então, vamos lá. Na escala Celsius, 0 graus Celsius corresponde ao 32 Fahrenheit, tá? Enquanto o 100 graus Celsius corresponde na escala Fahrenheit a 212. 212. Já em relação à escala Kelvin, como é que funciona? Para a gente entender. O 0 graus Celsius funciona na escala Kelvin como 273, tá? O ponto de fusão. Se você fosse fazer um comparativo, o ponto de fusão do gelo seria, na escala Kelvin, 273. E o ponto de ebulição da água, que a gente conhece como 100 graus Celsius, na escala Kelvin seria dos 373, quase que não saiu, né? 373. Por que eu falei que essa escala Kelvin ela é muito utilizada no meio científico? Porque, na verdade, a gente estuda muitos fenômenos da natureza, né? Fenômenos físicos, fenômenos químicos e tudo mais. E, na verdade, chegou-se à conclusão que somente na escala Kelvin a gente tem o que a gente chama de zero absoluto. O que é zero absoluto? É o momento em que as partículas não mais têm energia cinética. Então, se a gente fosse fazer um comparativo, é quando de fato, se você quisesse falar assim, olha, quando uma partícula, em que temperatura uma partícula nunca vai se mover, não tem nenhuma energia cinética. Ó, na prática isso não acontece não, mas na teoria seria justamente um zero absoluto. Conseguem fazer isso em laboratório, mas na natureza esse zero absoluto não existe. Bom, pessoal, chegou agora a hora dos exercícios, a hora de saber se você realmente compreendeu o conteúdo. Vamos nessa? Julgue as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas. Questão 1. Quanto maior é a energia cinética de um corpo, mais as partículas tendem a se afastar umas das outras, e menor será o volume desse corpo. Questão 2. A propriedade que alguns líquidos têm de se dilatar pode ser usada para medir temperaturas. Questão 3. O fornecimento de energia jamais será capaz de alterar o estado físico de uma matéria. Questão 4. A escala Celsius foi criada a partir dos pontos de fusão e de ebulição da água. Questão 5. A escala oficial utilizada no meio científico é a Fahrenheit. Se você não conseguiu responder tudo de imediato, não tem problema. Dá uma pausa nesse vídeo, faz tudo direitinho, que eu espero vocês com o gabarito no próximo slide. Então, pessoal, vamos à correção dos exercícios. Vai aparecer em vermelho as alternativas que forem falsas e em azul as alternativas que forem verdadeiras. Sendo que essas alternativas em vermelho, ou seja, falsas, eu vou dizer o que torna aquela alternativa falsa, tá? Para você ficar sabendo, de repente, por que ela está errada e não, de repente, correta, como você colocou, por exemplo. Vamos lá? A primeira é falsa, né? Então, a gente vai entender o porquê. Quanto maior a energia cinética do corpo, mais suas partículas tendem a se afastar umas das outras. Até aí, corretíssimo, né? Mais energia, mais essas partículas estão tentando se afastar umas das outras. Estão muito movimentadas. Beleza, elas tendem a se afastar mesmo. Só que menor será o volume do corpo? Como assim? Elas estão se afastando e o corpo vai ficar com menor volume? O tamanho dele vai diminuir? Não, né, gente? O tamanho dele, o volume vai aumentar, justamente porque as partículas estão o quê? Se afastando umas das outras de uma forma geral, tá bom? Então, ela até a metade estava certa,
né? Mas essa última parte, que fala especificamente do volume diminuir, torna totalmente errado. Questão 2 está certa. Né? A propriedade que alguns líquidos têm de se dilatar pode ser usada para medir temperaturas. Sim, lembra do mercúrio? Que foi muito utilizado, né, dentro dos termômetros, e aí ele se dilatava e você tinha como saber a temperatura corporal da pessoa. Ou até hoje mesmo, quando mistura o álcool, né, com o corante, dá para saber a temperatura do ambiente. Então, essas são substâncias que, ao se dilatar, né, foram utilizadas dentro dos termômetros para fazer com que eles funcionem, tá bom? 3. O fornecimento de energia jamais será capaz de alterar o estado físico de uma matéria. Totalmente errado, né, gente? A gente viu que quanto mais energia você dá para um corpo, ele pode, inclusive, alterar o seu estado físico, mudar de estado físico. O sólido pode se tornar líquido, o líquido pode se tornar gasoso, e aí, se você retirar a energia desse gás, ele pode se tornar líquido, né? Se você continuar retirando a energia desse líquido, ele pode se tornar sólido. Então, essa questão da energia pode sim alterar o estado físico da matéria, tá legal? Questão 4. Questão 4, ela é verdadeira, né? A azul já tá aí mostrando que ela tá verdadeira. Só vou ler direitinho. A escala Celsius foi criada a partir dos pontos de fusão, lembra? 0 graus Celsius, que é o estado de fusão do gelo, né? Em relação de sólido para líquido. E a ebulição, que é justamente passar de líquido para gasoso. Sim, um é 0 graus Celsius, que é o de fusão, e o de ebulição é 100 graus Celsius. Isso sempre a uma atmosfera, ou seja, uma pressão de uma atmosfera, e a mais ou menos 25 graus, né? Ao nível do mar, aí a pressão bonitinha, acontece esses pontos de fusão e de ebulição da água. E esses pontos foram justamente utilizados na escala, né, para a criação da escala Celsius. Facílimo. 5. A escala oficial utilizada no meio científico é a Fahrenheit. Não, né? Tá em vermelho. Claro que não. A Fahrenheit ela é muito utilizada nos Estados Unidos e países anglo-saxônicos de uma forma geral. Só que ela não é uma medida, uma escala oficial, tá? No meio científico. O meio científico utiliza a escala Kelvin, principalmente também porque é uma escala que não usa números negativos, né? Que tem o zero absoluto, lembra? Que é quando as partículas elas não têm nenhuma energia cinética, então é chamado de zero absoluto, e isso só é conseguido lá na escala Kelvin, tá? Então, a escala Fahrenheit não é a escala oficial do meio científico. Quem é a escala oficial do meio científico é a escala Kelvin e não Fahrenheit, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Tem próximos vídeos falando do assunto, mas por enquanto, por hoje é só, tá bom? Um beijo e até a próxima! Ah, e se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre ciências naturais, não deixe de curti-lo, se inscreva no canal e até a próxima!